Professora Teresa Leite, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para esta entrevista, onde vamos falar nomeadamente de musicoterapia, do mestrado da Universidade de Lusíada, que é o único do país, e também do seu percurso académico e profissional, das suas áreas de interesse de investigação, como docente e todas as outras, portanto, todos os seus papéis profissionais, que são muito ricos e muito interessantes, e agradecemos mais uma vez por vir partilhar a sua experiência com a comunidade lusíada. Eu começava... Obrigada, Rita, e obrigada pelo seu convite e pelo seu interesse no curso e na musicoterapia. Muito obrigada. Portanto, apesar de já ter introduzido um bocadinho aqui os seus vários papéis profissionais, portanto de uma forma mais genérica, mas a professora é licenciada em Psicologia Clínica, mestre em Musicoterapia, também com doutoramento em Psicologia Clínica e Terapia de Grupo. Além disso, é psicóloga clínica, musicoterapeuta, também terapeuta familiar e de casal em formação, portanto, supervisora em instituições de acolhimento residencial para a infância e juventude, e é também coordenadora e docente, portanto, do mestrado em musicoterapia da Universidade de Lusíada. Eu começava então por lhe perguntar o que motivou o seu percurso profissional na área da musicoterapia. Bom, foi um pouco uma experiência, uma progressão que foi acontecendo ao longo do meu período de formação e que chegou a um ponto que só podia ter acontecido. Eu explico. Portanto, comecei a estudar música tarde, estudei música ao longo do secundário e da faculdade, e depois fui para a psicologia. Eu sempre soube que era a psicologia e a área clínica que eu gostava, que me motivava, a intervenção, as áreas terapêuticas, as pessoas com vulnerabilidade, e enquanto estava a fazer o curso fui descobrindo pequenos seminários que havia em Portugal e alguma literatura sobre as terapias expressivas, e à medida que isso foi acontecendo, eu também no meu percurso de formação musical no conservatório, eu sabia que não estava ali para vir a seguir uma carreira de performance e sempre me fascinou a experiência das pessoas ligada à música, mais do que a performance, a experiência de quem está no palco, de quem está a ouvir, de quem participa. Portanto, eu sempre tive esta curiosidade um bocadinho difusa sobre a experiência humana ligada às artes. E quando comecei a descobrir esta literatura e estes seminários, quer dizer, aquilo fez todo o sentido para mim, e fiz 30 por uma linha, como se costuma dizer, para conseguir fazer o meu estágio já num sítio onde eu pudesse fazer terapias expressivas. E, portanto, foi uma aventura, o meu estágio de licenciatura, e eu sabia que queria aprender mais, que queria fazer aquilo, não é? Que não era só uma curiosidade minha. Nessa altura surgiu um curso de musicoterapia que até aconteceu na Madeira, e, portanto, eu inscrevi-me e, entretanto, recebi a bolsa e concorri para ir para os Estados Unidos fazer formação de musicoterapia. E, portanto, aquilo juntou-se tudo ao longo do meu percurso de formação e era o que fazia sentido, tanto para mim como estudante de música e como música, vamos lá, como para mim como futura psicóloga. Portanto, a professora apresenta-se como musicoterapeuta, psicóloga clínica e docente universitária. Como é que integra estas três identidades? Bom, como lhe disse, portanto, a psicologia clínica é no fundo uma vocação para mim, é onde eu sinto que dou o meu melhor e que é aquilo que eu adoro fazer e que o tempo não custa a passar, não é? A psicologia, a intervenção terapêutica, e a música sempre foi um interesse meu e um querer mais vivenciar e senti-la por dentro, não é? E, portanto, à
medida que eu me fui tornando psicóloga, também me fui tornando musicoterapeuta e fiz a formação portanto, abriu-me portas em termos não só da musicoterapia, como das terapias expressivas em geral e o uso da criatividade e das artes num contexto terapêutico, não é? A docência veio mais tarde, veio com o meu regresso a Portugal e o interesse nesta área, pronto, na formação que eu tinha e também no facto de eu vir com um doutoramento em psicologia e, portanto, estar na altura a aparecer uma data de cursos de psicologia e surgiu a oportunidade. Na realidade, eu entrei para a Lusíada muito motivada por uma cadeira que se chamava Psicologia das Artes e Expressividade, que me chamaram para dar, e depois daí fui criando a ideia da formação em musicoterapia. Portanto, a docência vem no sentido, a minha profissão é ser psicóloga e musicoterapeuta, e a docência é, no fundo, a minha missão para o campo onde eu exerço, não é? É o meu contributo para a formação de psicólogos e de musicoterapeutas e fazer estas áreas crescerem e ficarem mais fortes em Portugal, não é? Enquanto investigadora do CLISSIS, que é o Centro Lusíada de Investigação em Serviço Social e Intervenção Social, quais são os seus temas de interesse e que projetos se encontra a desenvolver? Bom, temas de interesse, a musicoterapia, toda a área das intervenções terapêuticas, das populações em risco, não é? Os jovens em risco, como eu trabalho também ligada às casas de acolhimento e já desde a licenciatura que trabalhei com crianças com problemas emocionais e familiares. Portanto, esta é a minha área de interesse, o desenvolvimento pessoal, o bem-estar, a intervenção terapêutica, e depois a professora Tânia, como sabe, tem uma dinâmica enorme, não é, de estar a gerar projetos. O projeto onde eu estou mais diretamente envolvida como investigadora é um projeto de investigação-ação que está a avaliar a intervenção musicoterapêutica em grupo com jovens institucionalizados, com jovens em risco, não é? Portanto, nós tivemos uma equipe de musicoterapeutas a fazer grupos de musicoterapia, recolhemos dados, estamos agora na fase de escrever, não é? De analisar dados e de escrever. Esse é o projeto onde eu tenho mais envolvimento direto. A professora é musicoterapeuta certificada pela Associação Americana de Musicoterapia, bem como pela Confederação Europeia de Musicoterapia. Portanto, esta última entidade portanto, foi na qual representou Portugal até 2015. É também presidente da Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Musicoterapia. Pode falar-nos um pouco do papel destas entidades? Bom, na área da musicoterapia são entidades importantíssimas em abrangências geográficas diferentes. Os Estados Unidos é um país onde a musicoterapia está muito desenvolvida, mas como tem uma legislação dividida por estados, nem todos os estados têm o reconhecimento do musicoterapeuta como um profissional autónomo, ou seja, não é uma lei federal e, portanto, existe a Associação Americana de Musicoterapia que reúne todos os musicoterapeutas do país, que define critérios de prática, de formação, reconhece musicoterapeutas, define as necessidades de formação contínua e, portanto, é no fundo uma entidade reguladora da musicoterapia, ainda que não seja uma entidade governamental. Não é? Já há alguns estados que têm mesmo uma licença profissional para os musicoterapeutas agrupados com os outros terapeutas de artes criativas, como eles chamam, Creative Arts Therapists. Portanto, a Associação Americana é onde nós temos que nos registar para exercer musicoterapia nos Estados Unidos. E depois alguns estados têm umas credenciais acrescidas. A Confederação Europeia é um organismo
que começou informalmente, não é? Com um conjunto de musicoterapeutas europeus que acharam que era importante começar a uniformizar práticas e a definir a formação do musicoterapeuta na Europa. A Europa, como sabem, é um continente com muita diversidade, com muitos países, e em cada país as coisas são feitas de forma diferente. Portanto, depois em 2002, se não estou em erro, a Confederação Europeia formalizou-se, portanto tem neste momento existência legal e está registada junto da União Europeia, não é? Da sede da União Europeia, e aí passou a ser uma confederação de associações de musicoterapia. E eu fiz parte desse processo de reformular os estatutos e, de facto, fundar a Confederação Europeia de Musicoterapia como uma entidade agora registada oficialmente. Não é uma entidade que legisle, porque não, como todas as entidades da União Europeia não legislam dentro do país, mas que emite diretrizes. E, portanto, uma das missões da Confederação Europeia é tentar angariar as práticas dos vários países e, com a ajuda dos representantes de cada país, criar um território comum, não é? Criar critérios de formação, critérios de prática, o código deontológico, portanto, diretrizes do ponto de vista ético, do ponto de vista da formação, do ponto de vista da prática clínica. E são trabalhadas estas questões e depois são emitidas diretrizes para cada país, dentro de cada país se procurar legislar a musicoterapia. A Associação Portuguesa de Musicoterapia, portanto, é o órgão português, não é? Nós não temos ainda a profissão regulamentada, estamos a lutar para isso e tivemos ultimamente uma boa notícia que vamos a debate no Parlamento sobre este assunto. Ainda somos um conjunto pequeno de profissionais, mas é muito importante que seja legislada, não é? Que se decida quem pode praticar musicoterapia e que formação é que as pessoas têm que ter e depois como é que vão desenvolver-se profissionalmente. Porque neste momento nós estamos numa fase excitante em Portugal, que é cada vez mais pessoas ouvem falar de musicoterapia e se interessam por ela, mas esta excitação vem com um perigo, que é, não havendo legislação, qualquer pessoa que goste de música, que pratique música e que esteja motivada para ajudar, pode, no fundo, declarar-se como musicoterapeuta. E sendo a musicoterapia uma intervenção terapêutica, há uma responsabilidade muito grande, porque nós estamos a trabalhar com pessoas vulneráveis e estamos a prestar uma ajuda profissional. Não é uma ajuda, não é apenas um projeto artístico, que poderia ser e seria ótimo, mas quando as artes são utilizadas no seio de um plano terapêutico, tem que haver competências de terapeuta. E até nas saídas profissionais, não é? Nós estamos a debater-nos com alguns bloqueios por as instituições não saberem onde encaixar o musicoterapeuta. Ele é um músico, ele é um animador, ele é um educador, ele é um professor de música e, portanto, o declarar os requisitos daquilo que é um terapeuta, ou seja, neste caso específico, um musicoterapeuta, é muito importante. E, portanto, a associação nasceu também deste interesse de algumas pessoas pela musicoterapia e foi suportando, transformando o interesse em práticas mais regulamentadas e mais standardizadas. E, portanto, a missão da associação é darem a conhecer a musicoterapia, não só ao público, como às entidades, eventuais entidades empregadoras, entidades governamentais, portanto, informar sobre a musicoterapia, mas, acima de tudo, reunir a experiência dos profissionais que, de alguma forma, já têm informação na área e standardizar a prática e definir os critérios mínimos. Portanto, enquanto não houver uma legislação, é a associação que propõe estes critérios de reconhecimento do musicoterapeuta e nós temos um processo de certificação com requisitos que estão publicados no site da APMT
E, portanto, o papel da APMT em Portugal é não só angariar profissionais, informar sobre a musicoterapia, mas enquanto não houver legislação, somos nós que assumimos essa missão de definir os critérios da profissão. Professora, o mestrado em musicoterapia da Universidade de Lusíada é o único em Portugal. Pode falar-nos um pouco da singularidade deste mestrado, da sua estrutura, do plano de estudos? Sim, bom, eu sou suspeita, não é? Porque, portanto, o mestrado foi fundado em 2009, fazemos este ano letivo 10 anos, e tínhamos celebrações especiais que ficaram um pouco adiadas agora com a situação da pandemia, mas ele nasceu depois de 2 anos de pós-graduação, de 2 séries de pós-graduação, portanto primeiro surgiu uma pós-graduação que já na altura tinha 2 anos de duração, e daí foi proposto ao Ministério este plano de estudos e aprovado como mestrado. É de facto um curso único em Portugal por várias razões. Primeiro porque é o único curso existente neste momento de formação alargada em musicoterapia, que de facto tenta, nos 2 anos que tem, habilitar um profissional a exercer musicoterapia. Depois é único porque é um mestrado mais profissionalizante, não é um mestrado só de investigação e de estudo académico, também é um mestrado que integra um pouco à imagem do curso que eu fiz nos Estados Unidos, que tinha uma vertente muito experiencial. E, portanto, tanto a Confederação Europeia como a Associação Americana, como a Portuguesa, recomendam que um curso de musicoterapia ofereça um plano de formação que combina a componente académica, a componente musical, a componente clínica, não é, de intervenção terapêutica, e a componente pessoal, de desenvolvimento pessoal. Portanto, os nossos alunos entram no primeiro ano, temos um ano super intensivo, onde puxamos por estas 4 componentes. Aquilo é muitas vezes totalmente novo para os alunos, porque como não há licenciatura em musicoterapia, os nossos alunos vêm de áreas como a psicologia, a enfermagem, a musicologia, a música, a educação musical, a terapia da fala, a terapia ocupacional, serviço social. Portanto, são pessoas já ligadas a uma intervenção terapêutica ou a uma intervenção social. E depois o nosso trabalho é ensinar-lhes o corpo teórico e os métodos de musicoterapia que já estão instituídos e transformar-lhes a prática com que eles vêm, não é? Geralmente os alunos, na sua maioria, vão continuar mais ou menos na área onde já trabalhavam, mas agora como musicoterapeutas. E, portanto, ao longo destes 2 anos, o segundo ano é um estágio, onde os alunos de facto têm uma experiência importante porque vão integrar tudo o que aprenderam no primeiro ano agora num contexto de intervenção no terreno, mas também, como eu lhes digo, não é para os assustar, que eles são estagiários, mas também são pioneiros da musicoterapia. E de facto os estágios do nosso curso têm aberto possibilidades de trabalho e tem sensibilizado as mais variadas instituições para os benefícios que a musicoterapia pode trazer aos seus utentes. E, portanto, de facto, desde que o mestrado começou, que nós temos estagiários um pouco por todo o país e desses estágios nasce o interesse das instituições e às vezes a mobilização até de recursos financeiros para haver trabalho remunerado. E, portanto, a musicoterapia está a ficar mais conhecida e a ser mais solicitada e, portanto, o nosso curso penso que tem tido um grande contributo nesse aspecto. A formação tem esta componente quádrupla, não é? E na realidade ela é um paralelo
àquilo que nós acreditamos que, que uma intervenção de musicoterapia deve ser, que é uma intervenção que assenta na dimensão relacional, na experiência psicológica das pessoas, no tentar angariar a pessoa com todas as suas características de uma forma integrada e também moldar a intervenção aos problemas que a pessoa apresenta. Portanto, este é o trabalho do musicoterapeuta e como este é o trabalho do musicoterapeuta, nós acreditamos que formar musicoterapeutas também é convidá-los a fazer música, a criar, a estudar patologia, psicologia, relações humanas, processos de grupo e também a passar por isso eles próprios. Portanto, é muito bonito de ver que os alunos no primeiro ano rapidamente se formam um grupo e o grupo tem uma dinâmica muito viva, eles estão em estreita relação uns com os outros, eles fazem música, eles compõem, eles escrevem, eles leem, eles fazem exames, e, portanto é um ano super intensivo, mas que no fundo reproduz esta característica que a musicoterapia tem, que é o fazer música em relação, na relação com o outro, não é? E isso também acontece ao longo da formação. E portanto muitas vezes nós sempre tentamos que isto aconteça, que haja um percurso de desenvolvimento pessoal ao longo a par com o percurso da formação académica, mas na realidade de vez em quando os próprios alunos nos relembram, não é? O quão intenso pessoalmente o curso foi para eles e também o quanto eles sentem que se abriu toda uma área que, como a Rita estava a dizer ao princípio, não é? Que não sabia que já tinha este tamanho, não é? A musicoterapia já existe em muitos países, é respeitada por médicos, psicólogos, gestores, administradores, agentes de intervenção social e, portanto, ela já existe, há formação e o musicoterapeuta é um profissional de intervenção, não é? Não só da música, mas também da intervenção terapêutica. E o mestrado está muito centrado nisso, não é? Na responsabilidade que nós temos de saber que as pessoas vão sair deste curso e vão exercer musicoterapia e vão continuar a fazer a sua formação para preencherem os requisitos de certificação da associação, porque não basta tirar o curso, é preciso continuar a trabalhar em musicoterapia, é preciso fazer trabalho supervisionado e temos supervisores no terreno que apoiam o trabalho do musicoterapeuta quando ele ainda é novo na prática, não é? É preciso continuar a sua formação pessoal, o seu desenvolvimento pessoal e também continuar a fazer iniciativas de formação contínua, porque nós temos sempre muito para aprender. O curso tem 2 anos, mas eu acho que se ele tivesse 5, ainda assim nós o preenchíamos todo, porque temos tanta coisa que queremos passar aos alunos e acreditamos no longo prazo, ou seja, naqueles 2 anos em que o aluno matura ideias, vai aperfeiçoando técnicas, vai trabalhando relações e depois vai para o terreno e fica assustado e sente que ainda não sabe nada, mas na realidade já tem um ano de muito estudo com ele, não é? E depois desperta de facto para uma profissão que nunca mais vai parar, nós nunca mais vamos parar de estudar, não é? Portanto, temos sempre imensa coisa para aprender e a cada população nova, a cada caso novo, a cada instituição que nos convida para trabalhar, nós olhamos e pensamos, ainda me falta aprender mais isto, não é? E portanto é uma área nova, mas também é uma área onde é sempre preciso integrar conhecimento de todos os lados, não é? E portanto eu acho que o curso é único nesse sentido, no sentido que tem a responsabilidade de estar a oferecer musicoterapeutas ao país, não é? Mas também tem este modelo que nós escolhemos seguir do experiencial e de apostar no trabalho relacional a par com o trabalho musical, a par com o trabalho académico. A professora Teresa Leite, de certa forma, já respondeu à minha próxima questão, mas talvez possa desenvolver um pouco
de forma um pouco mais específica, de que modo é que está a prática da musicoterapia, portanto, a prática de intervenção em musicoterapia em Portugal, e que oportunidades em termos de mercado de trabalho se podem apresentar ou podem surgir para os estudantes deste mestrado? Sim. Bom, há boas notícias e menos boas notícias. Portanto, as boas notícias é que, como digo, os estágios de musicoterapia acordam as instituições e num ano letivo já se consegue ver resultados às vezes incríveis, outras vezes modestos, mas que levam as instituições a perceber que talvez este seja um grande contributo. E, portanto, o trabalho está a aparecer, depois os alunos acabam os estágios e já há muitas instituições e até o público em geral e as pessoas que têm determinados problemas e ouvem falar da musicoterapia que procuram os serviços de um musicoterapeuta. Estão a aparecer pequenos centros ainda de prática privada onde se exerce a musicoterapia e algumas instituições, que é muito animador para nós, acaba-se o estágio e as instituições conseguem mobilizar recursos para propor ao musicoterapeuta, agora com o curso terminado, que continue lá a trabalhar. A notícia menos boa é que são mesmo muito poucos, mas muito poucos, os empregos a tempo inteiro. Portanto, praticamente 1 ou 2 de que nós sabemos, 3 ou 4 para aí. De resto, todos os musicoterapeutas trabalham a tempo parcial em vários sítios, não é? Porque na realidade ainda não há volume de trabalho e também não há. O que é que depois fica a faltar? Lá está, é a figura jurídica do musicoterapeuta, não é? A figura, a regulamentação. Porquê? Porque depois as instituições, mesmo que queiram contratar um musicoterapeuta, não têm como. Contratam-no ou como professor, ou como psicólogo, ou como enfermeiro, ou como técnico de serviço social, ou seja, com as credenciais que ele já traz, não é? E depois há instituições, nomeadamente as instituições ligadas à saúde, que não podem empregar um músico para fazer terapia, não é? Portanto, têm que empregar um profissional que esteja reconhecido oficialmente como terapeuta. E, portanto, nós neste momento, a boa notícia é que temos muitas instituições a querer trabalho e já remunerado de musicoterapia, a má notícia é que ainda não temos esta regulamentação e, portanto, ainda não é muito fácil haver trabalho de contrato a tempo inteiro, não é? Mas estamos a caminho e isto é um caminho em várias frentes. Para haver uma regulamentação, talvez mais tarde ou mais cedo seja preciso haver uma licenciatura, o que é um assunto discutível, não é? Há muitos países, nomeadamente, eu penso que até o Reino Unido, que está a decretar, não é, que o musicoterapeuta tem mesmo que ser um profissional a nível de mestrado, com uma formação a nível de mestrado. Portanto, isto é discutível. Os Estados Unidos não têm licenciaturas, como sabe, têm os bacharelatos e o mestrado. E a Associação Americana definiu, digamos, uma estratificação do trabalho, ou seja, o musicoterapeuta com licenciatura pode fazer um tipo de trabalho e o musicoterapeuta com mestrado pode fazer um outro tipo de trabalho, já mais avançado, mais exigente do ponto de vista terapêutico. Nós em Portugal já temos mestrado e de facto as pessoas vêm com uma licenciatura que já lhes sustenta bastante conhecimento para intervir e depois fazem o mestrado de musicoterapia e essa também pode ser uma entrada para a profissão, mas precisamos que a profissão seja regulamentada e depois ela poderá ter estas 2 vias de entrada, não é? Uma licenciatura ou um mestrado. Nós na Lusíada temos pensado muito nisto, na hipótese de criar uma licenciatura, na hipótese de dividir o nosso mestrado
em 2 ramos, porque de facto há uma diferença clara entre os alunos que vêm das disciplinas que já são terapêuticas, não é? A enfermagem, a psicologia, os terapeutas da fala, terapeutas ocupacionais, fisioterapia, e os alunos que vêm mesmo do mundo da música, da educação musical, da animação sociocultural, a música na comunidade, e portanto eles geralmente são encaminhados para um outro tipo de trabalho e nós precisaríamos de ter aqui 2 ramos, está a ver, que habilite os alunos que trazem um background diferente. Pronto, mas isto tudo está a ser pensado e faz parte, no fundo, do futuro da musicoterapia e da formação da musicoterapia em Portugal, mas acho que o campo está a crescer. Depois há uma notazinha de cuidado, como disse há pouco, que é a prática ad hoc, não é? Ou seja, a música é reconhecida universalmente como uma coisa boa, não é? Uma experiência que nos traz muita coisa boa e que facilmente nós lhe chamamos terapêutica, não é? Isto é terapêutico, eu vou a um concerto e fez-me bem, eu toco um instrumento e faz-me bem. Portanto, é este efeito terapêutico, digamos, espontâneo que a música tem, é um efeito secundário, não é? Ou seja, eu pratico-a como artista ou como artista amadora ou participo em experiências musicais como público e aquilo tem este efeito secundário, não é? Mas exercer musicoterapia é planear toda a atividade desde o início para ela ser terapêutica e isso requer não só uma determinada gestão da prática, da experiência musical, como uma gestão da pessoa ou das pessoas com quem trabalhamos e temos que as conhecer, que conhecer a patologia delas e portanto isso é que é um terapeuta, não é? Há um autor em musicoterapia, o Kenneth Bruscia, que tem um livro extraordinário que se chama Definindo a Musicoterapia e ele define estas coisas todas em detalhe, não é? E ele diz, um terapeuta é um perito da patologia, da técnica, não é? Mas também tem que ser uma pessoa reconhecida por outros. Eu não me posso declarar terapeuta a mim própria, não é? Tem que haver bitolas de reconhecimento e de formação. E portanto nós hoje, com este entusiasmo do que a musicoterapia nos pode trazer, que é tão bom, surge também a prática ad hoc, não é? Faço isto, junto daqui, junto dali e é terapêutico. E depois às vezes a coisa corre mesmo mal, não é? Porque se fazem coisas que na realidade de boa intenção não são muito terapêuticas e também, regra geral, não será seguro, não é? Nós termos uma prática terapêutica onde não sabemos como é que a pessoa aprendeu e como é que chegou a ser terapeuta. E portanto nós neste momento estamos nesta fase onde há toda esta energia construtiva e de expansão da musicoterapia, mas que nós queremos muito que ela cresça com standards, não é? Com balizas de segurança. Não é? Professora, fazendo um bocadinho a ponto com o que disse há pouco, que portanto a musicoterapia é uma área de conhecimento transversal, ou seja, Sim. acaba por ser um ponto de encontro de várias áreas, como mencionou, como a musicologia, Sim. educação musical, enfermagem, psicologia, serviço social, etc. Especificamente, de que forma é que profissionais que no fundo têm formações de base diferentes, que vão à partida têm já abordagens diferentes e conhecimentos também dispares, de que forma é que estes profissionais concretizam depois a prática de intervenção em musicoterapia? Como disse, nós temos 2 situações possíveis. Temos o profissional que já vem com uma identidade profissional e depois se especializa, digamos assim, em musicoterapia. E ele vai continuar a exercer a sua profissão, mas agora tem esta especialização
como musicoterapeuta dentro do seu quadro profissional. Por exemplo, eu sou psicóloga clínica e a musicoterapia que eu exerço está muito inserida na minha prática de psicoterapeuta, portanto é uma musicoterapia mais de vertente psicoterapêutica. Nós temos, por exemplo, alunos que são terapeutas da fala de base, e, portanto, continuam no mercado de trabalho como terapeutas da fala, mas a entidade empregadora entrega-lhes os casos que beneficiariam de uma intervenção através da música. E, portanto, temos este primeiro cenário, que é o profissional, que já vem com uma identidade profissional e vai continuar com ela, mas agora a exercer a sua profissão com esta técnica especializada. E depois temos o outro cenário, que são as pessoas que mudam de profissão, ou seja, que vêm de outras áreas e se tornam musicoterapeutas, até aí não faziam propriamente trabalho terapêutico, mas depois fazem o mestrado, vão buscar formação complementar e vêm a trabalhar exclusivamente na área da musicoterapia, não é? E, portanto, essas pessoas ou eram músicos, ou eram professores de música, ou eram musicólogos, eram técnicos de reabilitação e, portanto, eles depois fazem a formação e assumem esta identidade. Ora, nós temos estes dois cenários, que é a especialização profissional e a profissão, não é? A profissão autónoma. E essa profissão precisará de ser legislada, não é? Porque se a pessoa se diz, eu a partir de agora sou musicoterapeuta, e um dia que nós tenhamos a licenciatura, isto vai ter mesmo que acontecer, não é? A pessoa sai do secundário, faz uma licenciatura e pergunta-lhe, o que é que tu fazes? Sou musicoterapeuta. Esta é a licenciatura da pessoa. E, portanto, nessa altura, nós teremos um volume de licenciados maior, cada vez a aumentar, não é? E a comunidade profissional precisa de reconhecer esta profissão, não é? Que é para eles poderem ter emprego e ter lugar no mercado de trabalho. Mas como vê, e desculpe só interromper, isto também traz aqui um outro assunto, que é a amplitude de intervenção na musicoterapia, não é? Que a musicoterapia pode vir a ser uma prática terapêutica no campo da medicina, do alívio da dor, dos cuidados paliativos, das patologias ligadas à cardiologia, à neurologia, portanto, numa instituição mais do foro médico, como pode ser uma intervenção mais psicoterapêutica, não é? Com patologias do foro psicológico, como pode ser uma intervenção no domínio da educação especial, da reabilitação, da deficiência, como pode ser uma intervenção na geriatria e até na intervenção social, na comunidade, as populações em risco, os desenraizados, as pessoas em risco de exclusão social, e portanto está a ver a abrangência da musicoterapia é muito grande, e então as pessoas, quando vêm de determinadas áreas, aprendem a prática da musicoterapia e vão encaminhá-la para esta área específica. Portanto, são os profissionais, é o background dos nossos alunos que também ajuda a que a musicoterapia se instale em várias áreas de intervenção. Professora, a musicoterapia recorre à música para o desenvolvimento de uma relação terapêutica. Portanto, essa relação tem a montante um plano inicial, que depois é adaptado às necessidades e à patologia, portanto, do sujeito que vai ser alvo dessa intervenção. De que forma é que esse plano se concretiza? Bom, temos uma fase inicial de levantamento de dados e eu diria diagnóstico entre aspas, ou seja, no sentido alargado da palavra, de conhecer o utente. E é um levantamento de dados tripartido, ou seja, nós temos que conhecer a pessoa e a pessoa musical, não é? Qual é a experiência e a relação que a pessoa já tem com a música, em que universo sonoro e musical é que ela cresceu e vive, o que é que mexe com ela, não é? Qual é a música com que ela se identifica. Portanto, temos que conhecer a pessoa do ponto de vista pessoal, da sua identidade como ser humano, musical,
da sua identidade como ser musical e também da sua patologia, quais são os problemas que aquela pessoa apresenta. Destes problemas, quais é que a música tem a possibilidade de poder ajudar, não é? E, portanto, nós vamos, se possível, se temos tempo, recolher alguns dados, às vezes junto do próprio utente, da família, de outros técnicos que nos encaminharam o caso, e vamos saber qual é o tipo de funções que está alterado, o que é que não está a funcionar bem naquela pessoa, ou o que é que lhe causa sofrimento. Depois vamos conhecer a música, o mundo musical dela, e depois vamos conhecer a pessoa. E depois temos nós o nosso conhecimento da música e das técnicas da musicoterapia. E, portanto, nessa altura observamos, temos a informação que recolhemos de outros técnicos da família, temos a observação direta, e depois as sessões começam a decorrer, ainda numa primeira fase, numa propostas tentativas, não é, de várias atividades, a escuta musical, a prática de canções, os jogos musicais, a música em movimento. Portanto, há uma panóplia de experiências musicais que nós vamos escolher propor à pessoa com o conhecimento que já temos dela. E depois, com o feedback que a pessoa nos vai dando e a forma como ela se comporta, aí nós percebemos a que atividades é que a pessoa está mais aberta, quais são os seus problemas que vão ter que ser trabalhados e quem é aquela pessoa. E depois estabelecemos um plano terapêutico como todos os outros terapeutas, às vezes até o plano terapêutico é comum a outros técnicos, só que nós estamos a intervir através da música. Portanto, nós definimos problemas que possam ser alterados, definimos as limitações que não vão mudar e que nós temos que ter aquilo em conta, e depois aquilo que a musicoterapia tem é uma procura do potencial da pessoa. Às vezes a música e o convite à experiência musical revela-nos recursos em potência, não é? Coisas que a pessoa poderá vir a desempenhar bem, mas que ainda não estão trabalhadas. Ou formas alternativas dela funcionar. Por exemplo, quando a pessoa não tem verbalização, outras formas de comunicar, dela se expressar. E, portanto, nessa altura nós estabelecemos um plano e começamos a trabalhar com base nisto, não é? Que experiência musical se adequa àquela pessoa, quais são os problemas que estamos a trabalhar e qual é a resposta que ela já nos começa a dar das experiências. E, portanto, vamos à procura de maximizar o seu nível de funcionamento e de fazer a pessoa existir em pleno, não é? Como pessoa e não apenas funcionar à volta da sua patologia. Às vezes, quando a patologia é mais grave ou mais pervasiva, não é? Espalha-se a todas as áreas da vida da pessoa, acontece muitas vezes as pessoas ficarem a viver em função da sua patologia. E as terapias expressivas, neste caso a musicoterapia, vão buscar o resto da pessoa, não é? Aquilo que ela é, para além de ser um doente cardíaco, ou uma pessoa com um problema psiquiátrico, ou uma pessoa com uma limitação intelectual, que mais é que a pessoa é, não é? E, portanto, nós vamos buscar toda esta visão integrativa, não é? Integradora daquilo que ela pode dar, não é? No fundo, há aqui uma base do movimento humanista que é nós ajudarmos as pessoas a darem o seu melhor, não é? E a usarem aquilo que têm ainda por desenvolver. Professora, sabemos que em musicoterapia é possível recorrer a todos os géneros musicais. Perante um universo tão vasto, de que modo é que se consegue identificar onde é que está o potencial da música na prática de intervenção em musicoterapia? Pronto, essa descoberta é uma sucessão de compromisso entre a música que nós conhecemos, o repertório e a técnica instrumental que nós já temos. Portanto, nós temos isto para oferecer e eu costumo dizer aos nossos alunos que nós temos aqui uma missão impossível, que é
conhecer a música toda que há no mundo, não é? Isso seria o musicoterapeuta perfeito, aquele que conhece a música toda e toca os instrumentos todos. Pronto, mas nenhum de nós é assim, e há pessoas que de facto tocam já uma data de instrumentos, mas nós temos que dominar pelo menos um instrumento harmónico para que consiga dar apoio, não é? Numa sessão de musicoterapia, o paciente é como se fosse o nosso solista especial, não é? E nós somos assistentes de desenvolvimento e assistentes de desbloquear patologia, não é? E assistentes de minimizar problemas. E, portanto, qual é a música que é terapêutica para uma determinada pessoa? É aquela que combina o universo musical da pessoa com aquilo que eu sei que possa ser terapêutico para ela. Por exemplo, uma pessoa que tenha tido um AVC e que tem dificuldades motoras, não é? Não consegue andar, mexe mal um dos lados, e, portanto, esta pessoa vai ter que fazer fisioterapia. E está limitada, se calhar tinha uma vida super ativa e agora há muita coisa que ela não consegue fazer. E, portanto, eu sei do meu conhecimento musical que uma música com um ritmo moderado, com um andamento moderado, que tenha o tempo claro, mas não muito insistente, é uma música que vai ajudar à marcha, não é? A treinar o caminhar. Eu sei disto, porque estudei música, certo? Este é o meu conhecimento. Depois eu tenho que saber, há muitas músicas assim, em todos os géneros. Há músicas com andamento moderado, na clássica, no rock, no pop, no gospel, no blues, por aí fora. Portanto, depois eu tenho que escolher a música que já faz parte da pessoa. E isto, a investigação já nos mostra que dentro de uma palete de músicas que ajudam a restituir a marcha, a mais eficaz é a que já pertence ao universo da pessoa. Como há músicas, por exemplo, melancólicas, que nos ajudam a sentir tristeza. Há muitas, em muitos géneros. E, portanto, eu sei que isto é um bocadinho contraintuitivo, que se a pessoa está muito triste ou muito deprimida, não é música alegre que ela quer, é uma música que vai ao encontro de como ela se sente. E eu, como terapeuta, e qualquer terapeuta tem que saber fazer isto, estar com a pessoa ainda neste estado de tristeza. Temos que ser capazes de estar lá, de a compreender. E, portanto, que música é que ela precisa? A música que vai ao encontro um bocadinho deste seu estado de tristeza, mas cujo género musical pertence já à sua experiência de vida, não é? Se a pessoa é uma amante de jazz, há músicas assim no jazz; se a pessoa é amante de música clássica, há músicas assim na clássica; se a pessoa gosta de folk ou de pimba ou de seja o que for, o universo da pessoa porque o cérebro já tem gravado esta música toda e, além de a gravar na memória, ligou-a aos centros que comandam as emoções. E, portanto, é uma coisa fascinante que nós aprendemos recentemente da neuropsicologia da música, não é? Que há estruturas neuronais que estão implicadas no processamento do som, mas que também estão implicadas na regulação das emoções. E, portanto, nós temos que ir buscar a música que a pessoa já tem armazenada como tendo algum significado para ela. E, portanto, isso abre-nos o mundo. Qualquer música pode ser terapêutica, como qualquer música pode eventualmente fazer mal à pessoa. Se lhe traz memórias traumáticas, se a esforça a um ponto que ela não está capaz de dar. E, portanto, nós não queremos terapia de choque, está a ver? Pôr a pessoa a fazer uma coisa que é muito distante do que ela é capaz ou do que ela está disponível para fazer. E, portanto, a musicoterapia tem este princípio muito importante, que é começar sempre na zona de conforto da pessoa. Tanto a zona de conforto das suas capacidades, como a zona de conforto das suas preferências musicais. É aí que nós começamos. E nós, terapeutas, como disse, temos que nos tornar
fãs de toda a música que existir, porque ela pode ser preciosa, independentemente do género, não é? É um pouco por aí, não sei se respondi à sua Sim, pergunta. sim, respondeu, é muito interessante, muito interessante. E que patologias podem beneficiar desta terapêutica? Como disse, a musicoterapia nasceu dedicada à psiquiatria, nasceu ao mesmo tempo na psiquiatria e na deficiência. Portanto, com crianças, começou-se por trabalhar com crianças cujas patologias eram graves e que as impediam de comunicar verbalmente. E então a música passou a ser uma forma de entrar em contacto com a criança, ainda que não se conseguisse falar com ela e ela falar connosco. Mais o espectro autista, que é uma patologia que além da criança, de muitas, nem todas, mas há pessoas com patologia do espectro autista que não falam todo. Mas quer fale, quer não, o cerne do espectro autista nem é o falar ou não, é a dificuldade em estar em contacto com o outro, em estabelecer uma relação síncrona. E, portanto, começou por aqui, pelas patologias onde era muito óbvia a dificuldade de estabelecer contacto com a pessoa e também de comunicar com ela. Em paralelo com isto, nos Estados Unidos e também no Reino Unido, havia no pós-guerra uma quantidade enorme de sobreviventes de guerra e ex-combatentes que tinham aquilo que nós hoje chamamos de uma perturbação de stress pós-traumático, ou seja, tinham vivido experiências muito traumáticas e a psicoterapia verbal eles não aderiam, porque era demais para se falar e havia um bloqueio. E depois estes doentes eram medicados, tinham patologias do foro psiquiátrico graves e, portanto, medicados ficavam estabilizados, mas também deixavam, no fundo, de existir para tudo o resto. E com estas pessoas nós percebemos que a música mobilizava emoções de uma forma muito intensa, mas também muito organizadora, porque oferecia às pessoas a oportunidade de criar projetos musicais. Portanto, as pessoas no compor agarravam-se a temas que são conhecidos e com os quais eles se identificavam, e os doentes começavam a despertar para todo um funcionamento, para querer fazer outras coisas na vida e para ter uma vida mais ocupada, para estabelecerem relações sociais e por aí fora. A partir daí, o potencial terapêutico da música começou-se a ser estudado e nós hoje vemos patologias, estas continuam a ser dois tipos de patologia que beneficiam, mas depois há todo um outro conjunto de patologias, como seja a área das demências, portanto o idoso, a doença de Alzheimer, as doenças neurodegenerativas, onde a pessoa vai perdendo capacidades e a capacidade de participar em experiências musicais mantém-se durante muito mais tempo do que as competências verbais, não é? Depois temos a ligação corpo-mente. Toda a patologia que tenha a ver com relaxamento muscular, com o tónus muscular, com o metabolismo interno, não é? Hoje em dia até já está a ser estudada a ligação entre a intervenção musicoterapêutica e a carga viral, portanto a imunologia, não é? As competências imunológicas que o corpo tem e que às vezes com a estabilidade emocional elas melhoram. E, portanto, a musicoterapia já está a ser também administrada em contextos de patologias onde o corpo todo tem que se reabilitar, não é? E para o corpo todo se reabilitar, a pessoa psicológica tem que estar, tem que cuidar do seu bem-estar. E, portanto, a intervenção já vai dirigida para uma patologia que é do foro médico, mas que responde a variáveis do foro psicológico. Está a perceber? Uhum. Depois temos a patologia do foro da adaptação social, não é? As pessoas em risco de exclusão, os jovens institucionalizados, ex-reclusos, as pessoas que migram, não é? E, portanto, que estão com dificuldades em se integrar numa nova sociedade, em novos grupos, e, portanto, a música é uma atividade muito social.
não é? Que nos leva a estar com os outros, a conviver, a interagir com eles, a colaborar com eles em projetos. E, portanto, há toda esta área de intervenção onde e nós aprendemos muito com a etnomusicologia, não é? Há milénios que a música faz parte dos rituais comunitários e que ela chama as pessoas para o contacto umas com as outras e para a pertença, não é? Esta é a música da minha terra, este é o meu grupo, esta é a minha banda, esta é a minha aldeia, este é a minha tribo, seja o que for. E, portanto, a música sempre foi uma atividade vivida em comunidade. E então nós usamos essa dimensão da música para trabalhar as dificuldades que certas pessoas têm em estar integradas na comunidade. Através da experiência musical, nós facilitamos essa integração. Portanto, essa é uma outra área. E mais recentemente explora-se muito a área do bem-estar, portanto, digamos, a pré-patologia. Pessoas que não têm propriamente um diagnóstico, uma patologia, mas que beneficiariam de cuidar de si próprios, de restabelecer o seu equilíbrio emocional, físico, intelectual e, portanto, a aplicação dos princípios da musicoterapia a práticas que ainda não são propriamente de intervenção terapêutica, mas que são, digamos, de prevenção ou de promoção do bem-estar, também é aplicada nessa área. Professora, nós pedimos-lhe previamente que compilasse cerca de 10 músicas para criarmos uma playlist da professora para depois partilharmos com a nossa comunidade lusíada. Eu pedi-lhe para falar um bocadinho das suas escolhas, das músicas que quer partilhar connosco. Agora, antes de mais, eu podia escolher 100 músicas, mas pronto, teve que ser 10, e então eu fiz aqui uma escolha um bocadinho cronológica. Começa pela música que eu estava ligada na minha formação em piano e que era uma formação em escola de música clássica, e portanto escolhi os Prelúdios de Chopin, que são peças que eu acho muito meditativas, com muita emoção e também com muita musicalidade. Depois mudei de género e escolhi músicas da minha adolescência, que eu associo vivamente a estar com os meus amigos, àquela excitação dos meus ídolos musicais da época, como seja o Bruce Springsteen e os U2, os Fleetwood Mac. E em particular o Bruce Springsteen eu escolhi o The River, que é uma música muito sentida sobre duas pessoas com uma vida difícil, não é? Eu acho que já na altura eu era muito atraída por esta questão da vulnerabilidade e dos desafios das pessoas, e portanto as músicas que eu adorava eram aquelas músicas que traziam histórias de vida e momentos nem sempre fáceis, não é? Mas aquilo para mim, além do género musical que eu gostava, não é? Depois temos um músico que eu adoro, que é o António Pinho Vargas, o nosso António Pinho Vargas, que é um pianista extraordinário e que tem uma música muito, que tem muito de português, mas que tem muito de jazz, não é? E eu gosto muito dele. Mais recentemente, uma cantora que eu devoro, que é a Norah Jones, que eu gosto de tudo que ela faz, mas em particular o The Long Way Home e o Lone Star são músicas que me acompanharam em períodos mais recentes e em experiências talvez menos felizes e que me serviram de conforto. A Liz Wright é uma cantora americana muito, como é que eu explico, que tem muita alma a cantar e que eu gosto muito. Ela tem um tema que é o Trouble, que é um tema cheio de força de vida e que é no fundo uma reflexão de uma pessoa que aceita os desafios e que olha as coisas de frente e não desiste. O Abdullah Ibrahim é um pianista também incrível, é um homem vindo da África do Sul e que tem uma linguagem jazzística muito lírica, com muita sensibilidade. A música dele tem uma sensibilidade incrível.
o Keith Jarrett, como é que um pianista não pode gostar deste homem, não é? Ou seja, toda a técnica pianística e a dedicação que ele tem à improvisação. E isto já é um bocadinho clichê, mas eu tenho que dizer isto, que nós temos cá em Portugal o nosso Mário Lajinha, que eu também adoro, que não está aqui, se calhar não é justo para ele, que eu também adoro a música do Mário Lajinha e eles estão um bocadinho os dois associados na minha cabeça. A Dulce Pontes é uma cantora com um repertório muito português, mas com temas muito bonitos e muito sentidos. Eu acho que o tema Garça Perdida é um tema quase a puxar à espiritualidade, à nossa relação com a vida e o que há mais para além de nós. E mais recentemente descobri este guitarrista, cantautor, como se chama agora, o Ben Howard, que é um músico com uma postura mais, como é que eu ia te explicar, mais introspectiva, talvez até um bocadinho melancólico, mas que eu acho que é uma música que expressa muito bem certos estados de espírito que todos nós temos, não é? E quando lá estamos, a música dele é incrivelmente expressiva desses momentos. E finalmente a Jewel, não sei se eu cheguei a pôr na sua lista. A Jewel? A Jewel colocou assim. Sim, certo. Ela não é muito conhecida atualmente, já foi mais. Tem um tema também incrível de força interior que se chama Life Uncommon, que é uma espécie de um convite às pessoas para se juntarem à força de viver, não é? E eu gosto muito deste tema e gosto muito da voz dela. Professora, muito obrigada. Muito obrigada pela sua partilha musical. Para finalizar, e também porque também nos encontramos a finalizar o ano letivo e a preparar o próximo ano letivo, que mensagem é que gostaria de deixar aos futuros alunos do mestrado em musicoterapia da Universidade de Lusíada? Bom, a mensagem não quer ser assim exagerada, mas é o que eu sinto, que se eles estão motivados para esta área, que venham. O curso é uma jornada incrível, nós tentamos que ela tenha significado pessoal para os alunos, nós os professores damos o nosso melhor, temos professores de várias especialidades, estamos agora com mais musicoterapeutas no corpo docente do que nunca, já temos uma docente que foi aluna do nosso curso, que veio juntar-se a nós este ano, e portanto nós trabalhamos muito juntos, o corpo docente é um grupo pequeno, mas estamos sempre a articular a parte académica, a parte musical, a parte psicológica, e que agora que os alunos saibam que este é um curso virado para a intervenção terapêutica e que para se fazer intervenção terapêutica é preciso estar-se mesmo disponível para a ajuda ao outro, para pôr o outro no centro das atenções, para nos dedicarmos a ele e darmos o nosso melhor musicalmente ao serviço do outro. Portanto, não é um curso virado para a performance, é um curso virado para quem esteja vocacionado para ajudar, para contribuir para o bem-estar dos outros. E nós cá estaremos para, no fundo, receber alunos que vêm de caminhos muito diferentes, com perfis pessoais muito diferentes e dar-lhes aquele denominador comum, não é? Que é o conhecimento e a técnica básica da musicoterapia, para depois eles próprios crescerem na direção que tiverem que crescer como musicoterapeutas. Professora Teresa Leite, agradecemos muito a sua disponibilidade e por toda esta partilha nesta área tão rica e tão interessante, a partilha com a nossa comunidade. Obrigada e espero vê-la em breve.
Eu é que agradeço o seu interesse e dedicação e a oportunidade de divulgarmos um bocadinho esta área que me apaixona e deste projeto que já se tornou aqui uma jornada de vida, não é? Não só o exercer da psicologia, da psicoterapia, da musicoterapia, mas também o ajudar a que a comunidade cresça, não é? E que se torne sólida e credível e que seja reconhecida pelo resto da comunidade profissional. E portanto estamos cá para ajudar as pessoas, para ajudar os alunos a crescer e também para viver na música e tirarmos nós dela aquilo que ela tem para nos dar. Obrigada. Obrigada, professora.